Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e chegamos à lição de número 5. Mas antes de começar, lembre-se, este conteúdo é produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Então é muito importante haver uma certa dedicação da sua parte. Eu recomendo que você reserve um tempo para ler o texto bíblico, reserve um tempo para ler a sua revista e reserve um tempo para assistir essa aula. E enquanto você estiver assistindo essa aula, é importante você saber que ela tem uma estratégia muito própria. Aqui na descrição do vídeo existem 3 informações que são informações úteis para você. Primeiro, há um cronograma da aula, a maneira como eu organizo o conteúdo para apresentar a vocês. Segundo, há uma aula-atividade que serve para a verificação do seu aprendizado. Assim que você terminar de assistir essa aula, eu recomendo que faça a aula-atividade. Por fim, há também um fórum onde você pode deixar as suas dúvidas ou fazer os seus comentários. Nós estamos na lição de número 5. E o título da lição de número 5 é O Pietismo, reavivando o coração através da devoção pessoal. Bem, antes de começar a explicar a vocês o conteúdo da lição de hoje, eu preciso fazer um comentário, que é um comentário que eu tenho feito aqui durante todas as lições. Durante esse trimestre, nós estamos estudando o movimento pentecostal a partir das influências históricas que ele recebeu. Por isso que, pensando em influências históricas, nós temos visto alguns movimentos e suas principais características e a maneira como esses movimentos, de alguma maneira, influenciam o pentecostalismo. Pois bem, qualquer movimento cristão, independente do período, ele precisa ter uma base teológica para se tornar um movimento autêntico e não ser uma heresia. Nesse sentido, as minhas lições eu sempre vou focar no texto bíblico. Qual é a minha recomendação a você? Procure aqui na plataforma do YouTube canais onde você encontra historiadores fazendo uma apresentação histórica sobre esses movimentos, porque, como são historiadores, eles têm especializações que lhes dão legitimidade para falar sobre isso a partir de pesquisas. Aqui na minha lição você encontrará uma abordagem bíblica que servirá exatamente para refletir criticamente sobre esses movimentos e sobre os rumos que nós estamos tomando em nossas igrejas locais como pentecostais. Então perceba que isso é importante para nós amadurecermos o pentecostalismo, porque de um lado nós temos movimentos históricos, do outro nós temos o texto bíblico. E aqui no meio estamos nós precisando tomar uma decisão. Por onde seguiremos com o movimento pentecostal? Seguiremos pelo caminho bíblico, é aquilo que se pretende. Por isso que o texto bíblico é tão essencial para que a gente possa avaliar os erros e acertos dos cristãos ao longo da história e possamos assim então decidir como seremos uma igreja local. Tendo feito então essa explicação, eu posso agora explicar o cronograma da aula. Essa aula estará dividida em 3 sessões. Na primeira sessão da aula, eu quero explicar para vocês o contexto literário de 1 Timóteo 4,16. Professor, por que 1 Timóteo 4,16? Porque, segundo o comentarista da lição, que é a pessoa que escreveu essa revista, o texto áureo é o texto mais importante e o texto base de tudo que vai ser refletido aqui é 1 Timóteo 4,16. Então, na primeira sessão, eu quero exatamente explicar para vocês o contexto em que essas palavras foram ditas. Já na segunda sessão da aula, eu quero então explicar os versículos 12, 13, 14, 15 e 16. Por fim, na terceira sessão da aula, eu encerro fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar o cronograma da aula, a aula-atividade e o fórum. Caso você tenha dificuldades, deixando o celular na vertical, o celular em pé, abaixo da tela, vai aparecer uma palavra mais. Clicando na palavra mais, abre a descrição do vídeo, onde você encontra todas essas informações e assim você possa usufruir o máximo deste conteúdo que está sendo apresentado aqui para vocês. Começando então a primeira sessão, eu quero explicar
o contexto literário de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Para explicar o contexto literário de 1 Timóteo 4,16, eu preciso fazer um esclarecimento importante sobre o ambiente em que as palavras de Paulo foram ditas. Veja, Timóteo é enviado para ser um dos líderes na igreja em Éfeso. Esses líderes da igreja, alguns deles, pelo trabalho que realizam, são chamados de presbíteros, os anciãos. É assim que eles são chamados na literatura bíblica do Novo Testamento, inclusive aparece eles ali com os critérios que deveriam se utilizar para escolherem estes homens que vão liderar as igrejas locais. Mas aquelas pessoas possuíam uma característica que está muito atrelada à questão cultural, que acabava dificultando de receber novos presbíteros. Não sei se você já parou para pensar nisso, nós temos isso também no Brasil. Os pentecostais receberam bastante influência de militares e por isso durante muito tempo se considerou que pastores precisavam ter a barba feita. Ainda hoje nós temos muitas igrejas pentecostais que consideram que a barba é um fator predominante para a espiritualidade, para a vida ministerial. Aquela igreja de Éfeso também tinha um problema em relação a isso, que é o problema do ancião, do presbítero. Já que nós temos líderes que são chamados de ancião, de presbíteros, todo líder tem que ser um ancião. E aqui que está o problema. Como Timóteo era um homem muito jovem, eles tinham dificuldade para considerar Timóteo um presbítero. Afinal de contas, o que é um jovem, o que é um ancião para aquele contexto específico e para aquele mundo? Veja, os parâmetros que eles utilizavam para definir se alguém era um jovem ou um ancião era a idade. De modo geral, se você tem menos de 45 anos, você era visto como um jovem. A maneira como eles classificavam etariamente as pessoas não é como nós. Menos de 45, você é jovem. Se você tem mais de 50, então você era visto como um ancião. Pela maneira como Timóteo é tratado aqui nessa carta, e nós vamos ver isso na segunda sessão, nós descobrimos que Timóteo tem menos de 45. Ou seja, o ancião é quem tem mais de 50, o ancião deve ser o líder da igreja, vai ocupar o cargo de presbítero, o ancião tem que ter mais de 50. Mas Timóteo tem 45, quer dizer, tem menos de 45, ele ainda é um jovem. Então, para aquelas pessoas, apenas um ancião conseguiria governar a comunidade de maneira responsável e de maneira apropriada. Por isso que era difícil para eles considerar um jovem como sendo responsável ou apto para assumir o cargo de presbítero, de ancião. Se falta idade nessa pessoa, com certeza ela não está pronta para esta posição. Então aqui é o problema cultural, que eu citei o exemplo da barba, que impede esses irmãos de tratarem Timóteo de maneira adequada. Esse é o contexto de 1 Timóteo capítulo 4. Paulo então está ajudando a igreja a lidar com este problema cultural, para entender que Timóteo está ali como um homem enviado por Deus. Eu queria explicar isso então a partir desta citação. Leia comigo. Em 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 11 até o versículo 16, o foco está na defesa da juventude de Timóteo, que não apoia a ideia de uma figura ideal destinada a continuar o legado de Paulo. As notas sobre carisma e profecia que aparecem no versículo 15 tornam-se necessárias devido à deficiência percebida na idade de Timóteo. Portanto, em vez de ver Timóteo como um professor temporário, com uma tarefa remediadora, Timóteo se torna uma figura ideal, duradoura, que exemplifica o evangelho, subvertendo convenções sociais tradicionais. Veja, mesmo que Timóteo não seja um ancião para ocupar o cargo de presbítero, ele pode ser presbítero. E Paulo vai apresentar dois motivos que justificam essa decisão. Primeiro, por causa do carisma e da profecia. Professor, eu li junto com o senhor aí na citação que carisma e profecia estão ali como elementos que legitimam, mas o que é isso?
Carisma e profecia estão relacionados às profecias que foram ditas sobre Timóteo. Profecias dadas pelo próprio Senhor que confirmam a vocação e o chamado de Timóteo. Eu explico elas quando chegar no texto na segunda sessão. Mas há um segundo elemento que justifica essa decisão, que tem a ver com o testemunho. Diferente dos falsos mestres que haviam na igreja e não serviam como exemplo, Timóteo é um exemplo de devoção. Nesse sentido, o argumento de Paulo, ele é construído para ajudar aquela igreja a lidar com Timóteo de maneira apropriada, porque ele foi chamado, separado, capacitado por Deus e estava ali. E a igreja não poderia rejeitá-lo apenas por uma questão cultural. A compreensão que eles tinham que deveria ser um homem com mais de 50 anos não é uma compreensão adequada. Essa compreensão se baseia num acordo social firmado entre eles. O que é um acordo social? Eles compreendiam que o ancião era o homem adequado para a liderança. Mas essa é a compreensão deles. Esse acordo social não expressa a vontade de Deus. Foi o Senhor que enviou Timóteo, foi o Senhor que separou Timóteo, e agora ele está ali naquela igreja para ser um líder daquela congregação. A maneira como Timóteo, então, vai ser chamado para estar como líder é exatamente se tornando um exemplo para aquela comunidade de que o chamado do Senhor e a vida cristã não se limitam às questões sociais e culturais que nós estabelecemos. Timóteo foi enviado ali para contribuir com a fé daqueles irmãos, e eu quero explicar então isso a vocês na segunda sessão, enquanto explico dos versículos 12 a 16. Começando então a segunda sessão, eu quero explicar para vocês 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo de número 12 ao versículo de número 16. Eu começo explicando o versículo de número 12. Não deixe que ninguém o menospreze porque você é jovem, mas seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Como falei, como acabei de explicar a vocês na primeira sessão, se Timóteo está sendo colocado como um líder na igreja, a questão da idade precisa ser abordada. E essa fala de Paulo, ela se dirige tanto à igreja como a Timóteo. Para a igreja, a orientação é muito simples. A orientação é: não menospreze, não despreze este jovem. É essa a orientação. Apesar dele ter menos de 45 anos, ele deve ser tratado com o respeito devido a um presbítero, com o respeito devido a um ancião. Os irmãos da igreja devem tratá-lo, então, como um líder que foi separado para o Senhor para aquela tarefa. Não é por causa da idade, mas pelo respeito devido por quem está fazendo aquilo que o Senhor enviou para fazer. E para Timóteo, a orientação é: seja um exemplo. Seja um exemplo. Aqui está a orientação de Paulo a Timóteo. Os jovens também podem agir de maneira honrosa. Os jovens também podem ser exemplo. Aquele acordo social de que apenas homens com mais de 50 conseguiriam está inadequado. Porque esse desafio que está sendo colocado para Timóteo, ele é um desafio que aqueles irmãos vão perceber que Deus capacita o povo santo a viver de maneira digna. E aqui ele deve ser um exemplo em 5 áreas diferentes. Primeiro, ele deve ser um exemplo na palavra e deve ser um exemplo a todos os fiéis. Ele deve ser um exemplo na conduta, porque este exemplo não é apenas aos jovens, é a todos os fiéis. Ele deve ser um exemplo no amor, ele deve ser um exemplo na fé e ele deve ser um exemplo na pureza. Esses são 5 aspectos que Timóteo deve se colocar como exemplo. Então a palavra para a igreja é: não menospreze ele, a palavra para Timóteo é: seja um exemplo. Deixa eu explicar aqui de maneira bem rápida esses aspectos, só para a gente não perder muito o fio da meada. O que significa ser um exemplo na palavra? Significa que a maneira como Timóteo faz uso das suas palavras tem que ser de alguém responsável, de alguém sério, de alguém honesto. As pessoas precisam olhar um jovem como sendo alguém também responsável. Ser um exemplo na conduta é a maneira como ele se comporta.
As pessoas vão olhar ele como um líder da igreja, ele tem que se comportar como um líder. Ser um exemplo no amor é a maneira como ele trata outras pessoas. E, inclusive, há um aspecto específico que Paulo vai abordar aqui na carta falando sobre isso. Os mais velhos trate como pai, as mais novas como irmãs. Então, o amor, você tem como ser um exemplo nele. Ser um exemplo na fé vai estar relacionado a essa obediência que ele precisa se dedicar a ter ao Evangelho de Cristo Jesus. As pessoas precisam ver o quanto ele é dedicado em obedecer ao Evangelho. E ser um exemplo na pureza está relacionado às questões sexuais, que é um problema característico daquele mundo e do mundo que vivemos. As pessoas são muito dadas às questões sexuais e Timóteo precisa ser um exemplo na pureza, na maneira como ele mantém a sua integridade. Ser um exemplo, então, é indispensável para o trabalho que Timóteo vai realizar como líder daquela comunidade. Quando chega, então, no versículo de número 13, Paulo passa a explicar como é que Timóteo deve desenvolver o seu trabalho. Inclusive, os resultados deste trabalho é que vão contribuir para a aceitação dele naquela comunidade que está tendo problemas de lidar com este jovem. Veja, até minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Timóteo deve se dedicar em realizar tarefas públicas. Todas essas tarefas são tarefas públicas que ele realiza dentro da comunidade de fé. Quando a comunidade está reunida, ele realiza 3 tarefas públicas. Todas essas tarefas são descritas aqui como sendo tarefas onde ele desenvolve elas nas oportunidades em que a comunidade está reunida. E essas são tarefas que visam ajudar os irmãos nesta devoção que eles estão desenvolvendo ao Senhor. Primeiro, o que Timóteo deve fazer é ler publicamente as Escrituras. Por que a leitura pública das Escrituras é uma tarefa do trabalho deste líder tão indispensável? Porque enquanto ele lê as Escrituras, aquelas pessoas ouvem o evangelho ser anunciado como o evangelho foi entregue, de maneira autêntica, sem contaminações, sem enxertos. E numa comunidade que debate tantas tolices, genealogias e mitos infindáveis, ler o evangelho coloca aquelas pessoas em contato com o evangelho do jeito que ele é autêntico. Depois da leitura pública, Timóteo deve encorajar esses irmãos. E esta expressão aqui, encorajar, significa que ele precisa estimular essas pessoas a observarem aquilo que foi lido para elas, desafia elas, mas elas não podem ficar só na escuta. Elas precisam obedecer. Isso que significa encorajar. Encorajar é estimular essas pessoas a obedecerem aquilo que foi lido. Por último, Timóteo deve ensinar essas pessoas. Essas são as 3 tarefas que ele vai realizar e o ensino aqui está relacionado a esse esclarecimento que é necessário sobre as implicações do evangelho que acabou de ser lido. Quais as implicações para a vida cotidiana, para as nossas relações interpessoais, para a nossa fé, para a nossa esperança? Quais as implicações disso? Então, explicar o evangelho é dar profundidade sobre como esse evangelho tem implicações profundas para a vida cotidiana. Se essas tarefas são as tarefas que Timóteo deve se dedicar a fazer sempre, quando chega no versículo 14, o que Paulo vai fazer então, no versículo 14, aqui está, é dar uma advertência sobre este trabalho que Timóteo deve desenvolver. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Essas não são tarefas que Timóteo deve fazer porque gosta. Essas não são tarefas que ele deve fazer porque Paulo está pedindo. Timóteo deve se dedicar a fazer essas tarefas porque ele foi separado para realizar essas tarefas. Para dar ênfase a essa chamada, Paulo vai utilizar aqui 3 argumentos que são argumentos assim incontestáveis. Primeiro, você recebeu o dom.
Ele foi capacitado pelo Espírito para realizar aquela tarefa. Ele não deve vacilar sobre isso. O Espírito Santo o empoderou de maneira que ele estivesse ali fazendo isso. Segundo, ele recebeu uma vocação que veio por meio de profecia. E este é um aspecto interessante da vocação. Às vezes nós tratamos assim vocação de maneira bem generalista, né? Ah, todo mundo tem uma vocação, a gente acha bonito falar isso, mas a vocação à luz da Bíblia é este chamado do Senhor para que uma pessoa realize uma tarefa específica em um lugar específico. Então, aqui Paulo está dizendo que em mensagem profética ou em profecia, o Senhor disse a Timóteo sobre esse trabalho que ele está realizando. Isso é uma vocação. Você foi chamado para uma tarefa específica, num lugar específico, para fazer uma coisa específica. Terceiro, além de receber o dom e além de ter uma vocação, que foi a chamada profética aqui, ele recebeu oração por parte dos presbíteros. E aqui, quando aqueles presbíteros impõem as mãos sobre ele, há um reconhecimento da comunidade de que, de fato, o Espírito Santo e a vocação são elementos incontestáveis. Quando a comunidade ora por Timóteo, a comunidade está reconhecendo que tudo isso é verdade. De fato, ele foi chamado por Deus. De fato, ele tem um dom espiritual que contribui com a igreja. Então, impondo as mãos sobre Timóteo, eles reconhecem isso. Há legitimidade em enviar Timóteo como líder para esta igreja. E essa é uma diferença importante entre Timóteo e os falsos mestres que haviam na igreja de Éfeso. Por quê? Porque os falsos mestres também tinham as suas manifestações espirituais. Os falsos mestres também expressavam certos dons espirituais. Só que, diferente deles, a comunidade de fé não reconhecia a legitimidade desses falsos mestres. Eles não pertenciam a comunidade alguma. Eles não tinham quem legitimasse que aquilo que eles faziam era autêntico. Ninguém dava testemunho sobre eles. Mas no caso de Timóteo, não. No caso de Timóteo, a comunidade local deu testemunho quando ele chegou ali. Olha, nós estamos enviando este jovem que foi chamado e que recebeu capacidade divina para fazer o que ele está indo fazer aí. Não é um oportunista, não é um falso mestre que de tantos que existem. Ele é um homem enviado por Deus. E essa comunidade dá testemunho disso. O segundo motivo porque a comunidade deve receber Timóteo e Timóteo deve se dedicar a essas tarefas aparece para a gente no versículo 15. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Se Timóteo dedicar toda a sua atenção à leitura pública das Escrituras, toda a sua atenção ao encorajamento, toda a sua atenção ao ensino, isso vai produzir dois resultados. O primeiro resultado aparece aqui no versículo 15 e o segundo resultado aparece no versículo 16. Então, prestando atenção nas tarefas que você recebeu, dois resultados vão surgir. O primeiro resultado é esse que eu acabei de ler do versículo 15. É dito que haverá um progresso, para que todos vejam o progresso. Professor, o que é este progresso que vai haver aqui na comunidade? Aquelas pessoas que ouviram o evangelho ser pregado, aquelas pessoas que foram encorajadas a obedecer às ordens de Jesus, essas pessoas acabaram se colocando como testemunhos das transformações que Jesus realiza na vida de uma pessoa. Então o evangelho chegou na vida de alguém, ela ouviu o evangelho ser pregado, ela foi encorajada a obedecer o evangelho, Cristo transformou a vida dessa pessoa. Com isso o evangelho vai progredindo, porque outros olham o que o evangelho fez, e isso dá testemunho sobre o senhorio de Cristo e sobre a obra de Cristo. Então, cada vez mais o evangelho vai alcançando mais pessoas. Este é o primeiro resultado dessa dedicação. Quando chega no versículo 16, Paulo apresenta o segundo resultado. Veja comigo. Fique atento ao seu modo de vida, ao seu modo de viver e a seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo
e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Veja, além do evangelho conseguir alcançar mais pessoas, porque ele vai avançando à medida que cada cristão testemunha da obra de Cristo, esse evangelho fará aquilo que ele se propõe fazer, que é salvar. Essa salvação alcançou Timóteo e também vai alcançar aqueles que prestam atenção ao que Timóteo está ensinando e ao modo de vida que Timóteo tem seguido. O resultado produzido serve como prova que de fato foi o Senhor que separou Timóteo para aquele trabalho. Você percebe que nenhum desses resultados dependem da idade do líder? E este é um elemento importante no cristianismo. O resultado que se espera da fé cristã não depende da sua idade ou da sua capacidade pessoal. Depende sempre da ação de Deus sobre a vida da pessoa que está se propondo a liderar e da pessoa que recebe essa liderança. A salvação e o crescimento da igreja sempre é resultado de Deus. Mesmo que Timóteo fosse muito jovem, Timóteo está colaborando com aquilo que o Senhor está fazendo entre aqueles irmãos da fé cristã. E por isso que ele não deve ser desprezado como jovem, porque não é a pouca idade de Timóteo, no caso ele tem menos de 50, que o desqualifica a ser um homem usado por Deus. Quando aqueles irmãos olham o que Deus está fazendo por meio de Timóteo, eles entendem que as suas questões culturais são apenas limitadores que estão impedindo a igreja de receber de maneira adequada Timóteo como um líder daquela comunidade de fé. Para encerrar então essa aula, eu gostaria de fazer algumas aplicações. Como esse texto que foi explicado na segunda sessão nos desafia, e mais, como que ele nos ajuda a olhar para esse movimento histórico do pentecostalismo para considerarmos erros e acertos que nós precisamos avaliar em nossas igrejas locais. Primeira aplicação. O desprezo da igreja local muitas vezes se impõe ao chamado vocacional. Eu não poderia deixar de começar por essa aplicação, porque veja, você consegue imaginar essa cena? Deus, numa comunidade de fé, levanta alguém em profecia e confirma que está separando aquela pessoa para um chamado específico. Além disso, Deus capacita essa pessoa, dando a essa pessoa empoderamento espiritual para ela fazer aquilo que ela tem que fazer. Mas quando ela chega na comunidade para trabalhar, apesar dela ter sido chamada pelo Senhor, apesar dela estar trabalhando no ministério, a reação da igreja é o desprezo. Isso mesmo, o desprezo. Foi o que eu expliquei para vocês, o motivo por que ele está sendo desprezado, mas ele está. Ele está sendo desprezado. E aqui eu aprendo algo que eu considero ser muito valioso. Questões culturais ou os nossos gostos pessoais acabam fazendo com que vocacionados sofram desprezo. No caso de Timóteo, a questão cultural foi a idade. Talvez, no caso da sua comunidade, a questão cultural seja a barba. Imagine você compartilhando um vídeo desse aqui para um irmão da sua igreja. E ele reagindo ao vídeo dizendo, não me mande mais vídeo desse professor aí. Eu não assisto vídeos de quem tem barba. Veja, questões culturais acabam fazendo com que nós desprezemos pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Ou então o nosso gosto pessoal. A gente gosta de pessoas sem barba. Ou a gente gosta de pessoas com muita idade. Ou a gente gosta de pessoas que têm um sotaque próprio da sua região. Enfim. Este é um elemento que nós precisamos considerar sobre como nós tornamos mais difícil a vida de vocacionados. E aí eu me recordo muito do texto de Hebreus, o escritor de Hebreus, no capítulo 13, fala sobre isso. Líderes que trabalham não com alegria, mas com peso, porque a comunidade de fé dá a eles motivo de tristeza. São situações como essa aqui. Situações onde igrejas locais acabam desprezando seus vocacionados por questões culturais. Não usa gravata,
não usa barba, às vezes tem um sotaque, né? Às vezes é o sotaque nordestino, ou às vezes é o sotaque carioca, ou às vezes é porque a gente não gosta mesmo, não fui com a sua cara. Mesmo que esses sejam problemas nossos, isso não invalida o chamado e a capacidade divina. Isso só torna a vida do vocacionado mais difícil. Você pode entrar aqui no meu canal e começar a dar dislike em todos os meus vídeos porque você não gosta de mim ou da minha estratégia educacional, porque eu não leio a revista, porque isso aqui não é uma escola revista dominical. Independente dessas divergências, dos seus gostos pessoais ou das nossas divergências culturais, nada anula a vocação divina. E muitas igrejas acabam desprezando. Isso se impõe como uma questão vocacional. Esse é um ponto importante, porque não é difícil encontrar líderes que estão traumatizados com as suas comunidades de fé. Pessoas que sofreram bastante desprezo, e esse desprezo se impôs ao chamado vocacional. E por isso que o número considerado de vocacionados desiste da vocação. Não é porque eles estão lutando contra Satanás e Satanás está vencendo. Não. É porque a própria comunidade de fé os despreza. Torna o seu chamado ainda mais difícil. Isso é uma realidade que cada igreja local precisa avaliar. Como nós estamos lidando com as nossas divergências culturais e os nossos gostos pessoais sobre a vocação e o chamado do Senhor. Segunda aplicação. O desafio cristão é se colocar como exemplo pela conduta, não pela autoridade. Veja, há cristãos que acreditam que a influência que eles vão exercer sobre outros passa pela autoridade. Como líder, ele quer mandar nas pessoas, acreditando que aquilo que ele manda fará bem. Então, obedecer o líder é o mesmo que obedecer a Deus. Mas a influência que o líder exerce sobre as pessoas está no exemplo que é visto em sua conduta. Não tem a ver com a autoridade que você usa nas suas palavras, mas no exemplo de suas ações. E é isso que Timóteo deve fazer. Timóteo, não gaste tempo discutindo mitos, genealogias. Timóteo, não. Se coloque como exemplo. Que todos vejam o seu exemplo. E isso para nós é um ponto importante a considerarmos, principalmente se você está envolvido em liderança. Porque muitas vezes nós achamos que essa tendência de mercado tem que valer para nós. Ah, eu tive um pastor autoritário, eu tenho que ser autoritário. Eu faço parte de uma instituição autoritária, eu tenho que ser autoritário. Só que isso não é ser exemplo. O desafio cristão é se colocar como exemplo pela conduta, não pelas palavras. Porque falar sempre é mais fácil do que fazer. E um sem número de pessoas, eles são autoritários. Mas a gente não vê eles sendo exemplo na palavra, na pureza. Nós não vemos eles sendo exemplo na conduta. Nós não vemos eles sendo exemplos na fé, porque a gente não convive com essas pessoas. Eles estão blindados por seguranças e distantes da comunidade. Esse tipo de pessoa não é líder de igreja. Eles são presidentes de instituições. A liderança na igreja acontece pela influência do relacionamento. É no relacionamento que as pessoas veem que nós nos colocamos como líder, como alguém que os influencia de maneira pessoal. Terceira aplicação. As coisas que um vocacionado faz são diferentes daquelas que fazem os falsos mestres. Veja, nas palavras de Paulo, Timóteo deveria se dedicar à leitura pública das Escrituras, encorajamento e o ensino. Timóteo, dedique-se a isso. É isso que você deve fazer. Faz todo dia. E aí fica muito claro que essas três coisas são coisas que fazem um vocacionado, mas não são coisas que fazem os falsos mestres. Mas à frente, Paulo faz aí um raio-x dos falsos mestres e nós não vemos nada disso. Eles não se dedicam à leitura pública das Escrituras, eles não se dedicam ao encorajamento e eles não se dedicam ao ensino. Os falsos mestres se dedicam ao debate, à beligerância, ao conflito, à rivalidade, à ganância pelo dinheiro. E essas são as características dos falsos mestres.
Isso sim precisa estar muito claro na cabeça de um vocacionado. Porque às vezes o vocacionado começa a se impressionar com os falsos mestres. Nossa, o falso mestre trocou de carro de novo. Que interessante isso. Tem uma mansão para morar, que interessante isso. E aí nós começamos a ficar seduzidos com as coisas que os falsos mestres têm e fazem. Você não é um falso mestre. Se você foi vocacionado pelo Senhor para o trabalho que você está realizando, dedique-se à leitura pública das Escrituras, dedique-se ao encorajamento e dedique-se ao ensino. Se você está se impressionando com os falsos mestres, a minha recomendação é reflita no Salmo 73. Quando os meus olhos viram a prosperidade dos ímpios, os meus pés quase se desviaram. É um problema muito sério. A sua integridade espiritual está em risco. E Paulo reserva um capítulo sobre isso, 1 Timóteo 6. Pessoas que entram no ministério por causa da ganância. Eles são tão influenciados pelos falsos mestres que eles não estão mais para fazer tarefas de vocacionado. Eles estão no ministério porque o ministério pode dar a eles um status social, uma condição financeira, pelo que o ministério pode fazer por eles e não pelo que eles podem fazer pelas pessoas. Essa é uma avaliação pessoal. Como está a sua vida? Como está a sua vocação? Como estão as suas motivações? Nós podemos esconder as nossas motivações das pessoas, não do Senhor que nos chamou para o trabalho. Quarta aplicação. A responsabilidade dada ao vocacionado visa ajudar pessoas em sua devoção. Veja, o tipo de serviço que é realizado pelo vocacionado, leitura pública das Escrituras, encorajamento, ensino, todas essas são atividades que vão contribuir para tornar aquelas pessoas dedicadas ao Senhor, para edificação, né, que é uma palavra, uma analogia muito usada por Paulo, para edificação da igreja de Cristo. O resultado do trabalho desse vocacionado é isso. Pessoas que se dedicam mais ao Senhor, pessoas que levam a sério a vida cristã, pessoas que obedecem o evangelho. Qualquer tipo de trabalho não resulta nisso. Qualquer tipo de tarefa não resulta nisso. E às vezes nós estamos pensando em fazer coisas que não vão tornar as pessoas mais devotas. Deus não te vocacionou para eleger o próximo presidente da República. Deus não te vocacionou para conseguir riquezas e coisas desse tipo. A vocação é ler as Escrituras, encoraje os cristãos, ensina as Escrituras e seja um colaborador com aquilo que Deus está fazendo para salvar as pessoas. E isso sim é um trabalho que nós devemos nos dedicar, porque muitas vezes nós também somos tentados a fazer outras coisas. Nós não estamos pensando em como nós somos chamados para ajudar as pessoas na sua devoção. A gente começa a querer se ocupar com outras coisas que não tem nada a ver com isso que fomos chamados a fazer. E acaba que a gente se impressiona com o que não deveria se impressionar, com resultados que são banais demais. Se as pessoas não estão se tornando mais devotas ao Senhor por causa da nossa vocação, nós estamos com sérios problemas e aí talvez tenha uma crise vocacional de fato. Pessoas que não estão contribuindo com a fé dos irmãos. Quinta aplicação. A leitura pública das Escrituras garantem que as nossas crenças não são fundamentadas em compreensões humanas. Este é um outro ponto importante aqui nas aplicações, porque é quando o evangelho é lido publicamente que as pessoas conseguem avaliar a origem da crença delas. Por exemplo, se você acredita numa coisa que não se baseou no evangelho de Cristo Jesus, nas palavras de Jesus, anunciadas às suas testemunhas, os apóstolos, e registradas no evangelho, essa é uma crença perigosa. Porque a nossa fé não deve ser fundamentada em sínteses teológicas. A leitura pública das Escrituras nos ajuda exatamente a avaliar isso. E por isso que antes da aplicação vem a explicação do texto. Porque enquanto eu estou aplicando, você tem condição de avaliar se as aplicações estão derivando do texto. Isso está em consonância com o que a Bíblia está dizendo ou esse pregador está tirando o texto do seu contexto? A leitura pública nos ajuda a avaliar isso. Será que nós estamos crendo no Evangelho de Cristo Jesus
ou nós estamos crendo em outras coisas? Eu cito um exemplo assim, bem simples, que eu acho que nos ajuda a perceber como isso é complicado. Suponhamos que eu decida escrever um comentário ao Evangelho de Marcos. Escrevi um comentário, um dia eu morri e este comentário ficou famoso. Comentário escrito pelo professor Israel. Ficou famoso, as pessoas leem o comentário, gostam do comentário, e um dia alguém pergunta assim: como você resumiria o livro do professor Israel sobre o comentário do Evangelho de Marcos? E aí outra pessoa responde: eu, em vez de chamar de o livro do professor Israel sobre o comentário de Marcos, eu chamaria esse livro do Evangelho segundo o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome, Evangelho. Esse seria o nome mais adequado para chamar os comentários que o professor Israel escreveu sobre o Evangelho de Marcos. É isso que eu estou dizendo aqui para você. Os meus comentários e os comentários de absolutamente ninguém sobre o texto sagrado não são o Evangelho. O Evangelho se resume às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que foram dadas às suas testemunhas e que chegam a nós por meio do texto bíblico. Nenhum texto de absolutamente ninguém está em pé de igualdade com o Evangelho. E enquanto nós lemos a Bíblia, nós damos às pessoas um vislumbre daquilo que é autêntico. Me preocupa muito que alguns cristãos tenham mais apreço às suas sínteses teológicas do que ao texto bíblico. Eles se sentem incomodados se não citarem um parágrafo ou uma linha de alguma síntese teológica, porque parece que é isso que dá legitimidade. Se ele está escrevendo sobre o Evangelho, isso deve ser o Evangelho. Não é assim que as coisas são. Ele escreveu a compreensão pessoal dele no contexto cultural dele. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é o que está na Bíblia. E nós não deveríamos seguir por essa direção. A direção de tentar divinizar comentários teológicos como se fosse um evangelho. Não aceite isso. Se alguém chamar qualquer síntese teológica de evangelho, rejeite isso. O evangelho é aquele que está no texto bíblico. E nós aqui na escola bíblica tentamos estimular isso. Por mais importante que sejam os movimentos históricos, eles não substituem o que somente a Bíblia pode fazer por nós. Sexta aplicação. O trabalho ministerial é um compromisso que assumimos com o Senhor. Ele não é um hobby. Você sabe o que é um hobby? Apesar de ser uma palavra norte-americana, uma palavra em inglês, né? Desculpa, uma palavra em inglês. Hobby é uma coisa que você faz como passatempo. Eu, por exemplo, tenho um hobby, eu gosto de tomar café. É divertido tomar café, saborear café, conversar sobre café. E quando tem um amigo, então, o café se torna muito mais maravilhoso. Mas é um hobby. Eu não passo o dia tomando café, pensando em café, refletindo em café. O hobby me deixa relaxado. É uma coisa que é divertido. O trabalho ministerial não é o hobby. Nós devemos nos dedicar ao trabalho ministerial porque nós somos chamados pelo Senhor para essa tarefa. Não tem a ver com eu gostar, eu ser reconhecido, as pessoas curtirem ou darem like. Tem a ver com a fidelidade e o compromisso do chamado que o Senhor nos fez. E muitas pessoas querem entrar no ministério como um hobby. Eu me dedico a ganhar dinheiro e a viver a minha vida, e aos finais de semana vocês podem contar comigo para ficar aqui fazendo coisas que vocês quiserem que eu faça. Contando histórias, falando sobre a minha vida profissional, etc, etc, etc. E a gente acha isso maravilhoso. Nossa, nós temos aqui na igreja uma pessoa que se dedica à sua vida profissional e que nos finais de semana ela vem nos contar as suas experiências profissionais, contar as suas histórias de medicina, de direito, de administração, e são pessoas que estão no hobby do ministerial, porque eles não... Isso aí, nós precisamos romper urgente. É compromisso. Se você não tem como se comprometer à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino, não entre no ministério. Charles Spurgeon tem uma citação fantástica sobre isso.
Se você não quer fazer a tarefa ministerial de forma constante, não entre no ministério. Não entre no ministério achando que dá para fazer isso quando dá para fazer. Ou você se dedica integralmente a isso, ou você prejudica a igreja de Cristo. Porque chega uma hora que tem tanta gente fazendo hobby dentro da igreja que não dá espaço para separar mais ninguém. Você consegue imaginar isso? Uma igreja com 50 pastores, 60, 30 pastores, 100 pastores. Chega uma hora que você fala, não, tem pastor demais aqui, o que a gente faz? Faz todo mundo pastor logo para ver se resolve o problema? Não, então não vamos fazer mais ninguém. E a gente começa a ter esses problemas, porque o pessoal está aí no hobby. Então a gente começa a criar problemas que são difíceis demais para lidar. Sétima aplicação. Nenhuma manifestação espiritual está livre do exame da comunidade. Esse último aspecto aqui, a última aplicação, eu preciso colocar, porque essa é uma diferença entre Timóteo e os falsos mestres. Timóteo tem a legitimidade dos presbíteros. Foi Deus que falou. A igreja percebe que Timóteo foi empoderado com dom espiritual para aquilo. Mas os falsos mestres, eles também tinham manifestações espirituais. A diferença é que não tinham legitimidade. E às vezes nós achamos que o exame das manifestações espirituais não são importantes. Não, quando chegar um líder na igreja, se ele tiver um dom, a gente só aceita, porque foi Deus. Se nós fizéssemos um estudo de 1 João 4, 1 Coríntios 14, nós descobriríamos que toda manifestação espiritual precisa ser examinada, precisa ser legitimada. Nenhuma manifestação espiritual está livre do exame da comunidade. A comunidade precisa dar autenticidade a isso. E por isso que o chamado de Timóteo, ele é um exemplo dos caminhos que nós temos que percorrer. Se você está fazendo as coisas pela sua autonomia espiritual, não siga pessoas que fazem isso. Toda manifestação espiritual precisa dessa legitimidade da comunidade para dizer que aquilo de fato é de Deus. Eu estava ouvindo um testemunho, uma história, na verdade, do Dr. Russell Philip Shedd essa semana. Deixa eu colocar só alguns acréscimos à história dele para ficar um pouco mais engraçada. Ele falando sobre o irmão de uma comunidade local, ele não tem certeza se a história é verídica, mas é uma história engraçada, que se converte e fica numa igreja e não consegue ficar ali, não gosta, muda para outra, muda para outra, muda para outra. Ele muda de muitas igrejas e não se firma em lugar nenhum. Um dia ele está assim, perguntando qual será o próximo caminho dele, e ele procura ali uma orientação, né, na Bíblia para saber o que ele faz. Ele abre a Bíblia, mete o dedão lá no texto e lê da primeira palavra que aparece o nome do filho de Davi, Absalão. Absalão, e ele entendeu que aquilo era uma ordem divina. Abre um salão. Ele então abre a sua igreja e agora se torna um pastor. Porque essa foi a compreensão espiritual dele. Absalão significa abre um salão. Eu achei isso engraçado, mas sobre muitos aspectos essa história reflete a falta de maturidade espiritual das igrejas. A gente vai ouvindo coisas, experiências que não têm legitimidade e a gente acaba se impressionando. Se abrir uma igreja aí próximo da sua casa e alguém contar uma história como essa, provavelmente alguém vai dizer, Deus quando quer fazer, ele usa até um jumento. Fala, não, isso aí está muito errado. Nós precisamos desenvolver uma maturidade espiritual, porque se não desenvolvermos, os falsos mestres não deixam de se proliferar. Professor, como o senhor me recomenda isso? Estude 1 João 4, 1 Coríntios 14 e acho que um texto-chave, Mateus capítulo 7. Aqui estão textos essenciais para nós entendermos que é indispensável uma maturidade espiritual para lidarmos com as questões espirituais, porque se não tiver legitimidade, essas manifestações não contribuem com a fé. Eu espero que esta aula tenha lhe ajudado. Se Deus nos permitir, semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com o nosso estudo. Até lá então.